Referência quando o assunto é picape, a Ford complementou sua linha global de utilitários com a Maverick, que agora é a menor picape no portfólio da Ford Internacional. Ela foi lançada no final de 2021, chegou no Brasil no começo de 2022 e hoje, graças à atenção da equipe de imprensa e frota da Ford, a gente está aqui com a Maverick Lariat FX4 2022 para uma avaliação completa. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O nome Maverick com certeza vai fazer o coração dos mais saudosos bater mais forte, lembrando lá do cupê esportivo e do sedã 4 portas que o Brasil recebeu aqui nos anos 70. Mas o fato é que a Ford diz que este nome não tem nada a ver com aquele carro. Óbvio, a gente está falando de uma carroceria diferente, 50 anos de separação aí entre eles, mas que o nome tem sim a ver com uma pegada de vida mais jovial, esportiva, dinâmica, enfim. Seja como for, a Maverick é a menor picape Ford hoje na linha global da marca. Ela é menor inclusive do que a Ranger e, ao contrário de suas irmãs maiores, ela tem também a estrutura em monobloco. A Maverick surgiu, entre aspas, pela primeira vez em 2019, quando a Ford começou a falar que estava desenvolvendo uma picape menor de entrada para compor a sua linha, na época ainda sem falar deste nome Maverick. Foi em meados de 2020 quando uma foto vazada mostrou o nome, mostrou algumas das primeiras linhas, mas o carro só foi lançado mesmo em setembro de 2021 e ele é fabricado no México, país o qual é responsável por alimentar toda a América. Então, o carro fabricado lá é vendido nos Estados Unidos, Canadá e também aqui na América do Sul. No Brasil, a gente recebeu só essa versão Lariat FX4 com motor 2.0 e câmbio automático de 8 marchas. Na América do Norte, ela também é vendida em outras opções, mas de entrada, pensadas para trabalho, também com tração nas rodas dianteiras apenas e com conjunto híbrido, que a gente ainda não recebeu aqui no Brasil. E falando de picape, a gente não pode começar sem ser pela caçamba. Aqui na Maverick a gente tem uma caçamba de 943 litros de capacidade e que leva até 617 kg de carga. Esse acessório que vocês estão vendo aqui é um acessório, não vem de fábrica, né? É um extensor de caçamba, é um item original Ford, né? Como vocês podem ver, que está nesse carro de imprensa aqui. Então tem suporte de placa, alguma conexão para as luzes ali e algumas travas aqui para ele não ficar batendo na caçamba. Então achei legal mostrar isso aqui. E um detalhe interessante que aqui dentro, vamos abrir aqui de novo só um pouquinho, a gente tem também um pequeno porta-objeto, tá vendo? Dos dois lados da caçamba. Então se você precisar guardar alguma pequenez aqui, você tem essa possibilidade também. Lá no interior, como a gente vai ver daqui a pouquinho, uma marca registrada da Maverick são esses bons porta-objetos, né? Esse bom aproveitamento de espaço. A tampa não é das mais leves, olha, não tem nenhum sistema de amortecimento como existe na Saveiro e na Estrada, por exemplo. E aqui a gente tem uma tampa que abre tradicionalmente, né? Não é igual a Toro que abre lateralmente. Mas nada muito fora do que a categoria já oferece. Antes de falar um pouquinho das outras medidas, eu não posso deixar de comentar como a Maverick é um carro que aparenta ser baixo e tem um visualzinho um pouquinho mais esportivo. Então olha, a gente tem esse aplique preto aqui na traseira, fazendo essa união das lanternas, né, esse efeito visual. A gente tem dois pequenos spoilers, um na ponta da tampa da caçamba, outro lá no teto. A gente tem essas rodas pintadas de preto, esse adesivo FX4 Off-Road também tem uma pegada um pouquinho esportiva, aventureira. E aqui também a gente está com o estribo, que é outro acessório Ford. De fábrica, a Maverick não vem com isso. Mas vamos lá, construtivamente falando, como eu disse, é um carro com carroceria monobloco, é uma diferença aí quando você pensa em relação às picapes médias. E aqui a gente tem um carro na plataforma C2, que é a mesma do Focus de quarta geração, que foi lançado lá no exterior em 2018. Então o que a gente tem de dimensão?
É um carro com 5 metros e 7 centímetros de comprimento, 3 metros e 7 centímetros de entre-eixos, 1,67 m de altura até a base da antena e 1,84 m de largura sem contar os retrovisores. O vão livre é de 21,8 centímetros, 22 centímetros, com ângulo de saída e entrada na casa dos 21 graus. Um dado um pouquinho diferente aí, mas que é interessante a gente conseguiu, capacidade de submersão aqui é de 45 centímetros. Apesar deste bom ângulo de ataque e dessa altura do solo até razoável, aqui na frente a gente tem pequenos defletores na frente das rodas que acabam raspando um pouquinho em algumas valetas. Então é um ponto aqui que você precisa considerar. Suspensão McPherson na dianteira, multilink lá na traseira e freios a disco nas 4 rodas, ventilados aqui e sólidos lá na traseira. Aqui nós temos pneus 225/65 aro 17 Pirelli Scorpion ATR. Então é um pneu 70/30, 70% off-road e 30% on-road. Gostei muito da medida e eu também costumo gostar dos pneus da Pirelli, então aqui acho que foi uma boa escolha por parte da Ford. E aqui debaixo do capô, o que a gente tem? Ó, já adianto que a gente não tem nenhuma opção de motorização a diesel, como acontece, por exemplo, na Toro em suas versões topo de linha, que se equiparam um pouquinho mais em preço em relação a essa versão Lariat FX4. O que a gente tem aqui é o mesmo motor 2.0, 16 válvulas GTDI, que equipava o Fusion, só que agora ele é mais forte. A gente está falando de um motor que tem 253 cavalos de potência a 5.500 rotações e 38,7 kgfm de torque a 3.000 giros. Nessa rotação de pico de torque, a gente já está falando de 163 cavalos de potência. Então ele é um motor muito forte e também um motor até bem girador. Ele é um motor de curso curto. Na hora que a gente estiver andando no carro, vocês já podem esperar que pegada, desempenho vai ser um ponto positivo aqui da Maverick. E é um motor totalmente alumínio, duplo comando de válvulas, tem variação na admissão e no escape, turbina e injeção direta, né, como já é normal no mercado de hoje. O que eu acho que é muito interessante reparar aqui dentro, construtivamente falando, é como este motor fica baixo aqui, né? A gente tem, como eu disse, a plataforma C2 do Focus de 4ª geração, e dá para notar como a Ford precisou lançar a mão de um puxadinho aqui, né, para fazer um segundo andar da carroceria, assim, vamos dizer, né? Então, olha, o motor está lá embaixo e aqui do lado, assim como a gente vê no Corolla Cross, por exemplo, a gente tem uma elevação aqui para fechar o monobloco do carro. Então, é um detalhe legal aí e que faz a gente esperar também um bom comportamento dinâmico do carro, afinal de contas, né, a gente está com o centro gravitacional aqui mais baixo. A gente não tem a manta, não senti muita falta dela na maior parte das situações, mas o motor ele passa uma impressão de ser um pouquinho bagunçado, né? Um emaranhado de cabos, enfim, mangueiras, poderia ser um pouquinho mais organizado sem necessariamente lançar a mão de uma capa. Para acessar a Maverick você tem uma chave presencial, mas muito curiosamente nesses dias que eu fiquei com o carro eu não consegui fazer a chave funcionar de maneira presencial a partir aqui da porta do motorista, só a partir da porta do passageiro. Não achei nenhuma configuração, mas a minha suspeita é que isso tem relação com o clássico keypad que a Ford tem nos seus carros aqui na coluna central. Não sei se foi o primeiro carro, mas eu não vou me esquecer nunca de quando eu era criança, via o Taurus lá nos anos 90, né, com esse painelzinho aqui na porta. Eu acho isso aqui muito interessante, você configura um código a partir da central multimídia e vamos supor que você foi na praia, não quer levar a chave, você foi em um show e não quer levar a chave, deixa a chave aqui dentro do carro, trava ele pelo keypad, na hora de entrar, fácil, a chave estava ali em segurança. Então eu acho isso aqui um detalhe muito interessante, uma solução mais analógica e raiz, vamos dizer assim, em um tempo que muita gente está lançando mão de aplicativos de celular para destravar e monitorar o carro à distância. Coisa que a Maverick também oferece através do Ford Pass. E já aqui dentro da Maverick, a primeira coisa que chama muito a atenção é o acabamento, tanto para o bem quanto para o mal. Então começando aí pelo que é bom. Estes bancos revestidos em couro marrom com esse cinza um pouquinho azulado aqui são muito bonitos.
Eu não tenho certeza se é um couro natural ou sintético, mas se for um sintético, a Ford aqui realmente está de parabéns, porque a sensação ao toque é das melhores, é um couro liso e bem suave mesmo, então gostei disso. E não esfria tanto no frio, não esquenta tanto no calor, o que reforça a minha impressão de talvez ser um couro natural. Então, ponto positivo aqui. E o mesmo bom material no volante, que inclusive não é só revestido em couro, como ele também é espumado. Então, olha, quem for maníaco do soft touch pode pirar, porque aqui faz sentido e faz muito. Realmente um volante muito agradável. Olha, aqui eu virei apertador, tá? Virei apertador. Peguei estrada com esse carro, tava lá tranquilo, aproveitando e dava umas apertadas assim, só para reparar o quão bom esse volante é. E nas portas a gente tem um enxerto bem pequeno também, espumado para apoiar o cotovelo. Mas é só. Isso inclusive me leva ao lado negativo do acabamento desse carro, que é a aparência muito simples. Não vejo nenhuma falha de montagem aqui, nada do tipo, mas para um carro de 240 mil reais, a gente vê que os materiais são todos bem simples. Olha, visualmente falando, né, você não precisa nem ter o tato, você já consegue notar como é um material simples. E isso é explicado pelo objetivo da Maverick ser um carro principalmente de trabalho nos Estados Unidos, o que, por outro lado, os doidos aí, né, que só gostam de ponto positivo e negativo vão ficar malucos, mas o que, por outro lado, nos leva a outro grande ponto positivo da Maverick, que é o aproveitamento de espaço aqui dentro. Então, olha, a gente tem muitos bons porta-objetos aqui. A gente tem um aqui que é muito legal, que você pode deixar o seu celular em pé, tá vendo? Ele fica bem apoiado aqui. Tem outro que você pode deixar seu celular aqui, você pode deixar sua carteira aqui onde eu coloquei ou aqui atrás escondido. Tem esse nicho onde minha carteira estava, dois bons porta-copos, um pequeno aqui que você pode deixar a chave, por exemplo, tá vendo? Deixei a chave de casa, controle, chave presencial. Um ótimo baú, olha, é um baú muito grande mesmo, com um fundo revestido em feltro. Esse apoio de braço não é regulável, mas tudo bem. Nas portas, a gente tem um baita de um porta-garrafas, inclusive o puxador da porta ele é vazado justamente por esse motivo, para você conseguir colocar garrafas mais altas. Então é um carro que agrada bastante quando se pensa em nichos, né, para você guardar as coisas. Aqui do lado da central multimídia a gente também tem um pequeno nichozinho com tapete que acabou de se matar aqui na minha mão, um outro aqui em cima, enfim. Um carro bem interessante deste ponto de vista. Aqui a gente não tem um painel digital totalmente configurável, não, nada do tipo, mas eu gosto dessa solução. Eu sou o cara que ainda gosta de ver os ponteiros analógicos físicos assim, né? Então, conta-giros à esquerda, velocímetro à direita, os dois com uma leitura perfeita, e no meio aqui uma tela digital configurável, né? O que a gente tem aqui? Você pode selecionar quais opções você vai ver ali na tela. E o que eu deixei aqui? O consumo instantâneo, que ele está como economia de combustível. Viagem 1, viagem 2, pressão dos pneus, dados off-road, inclusive, olha, com ângulo de esterçamento do volante. Cintos de segurança, né? Quem está atado. E de volta para a economia de combustível. Aqui em menu você consegue configurar quais telas você quer aqui. Então, olha, pode deixar do start-stop, pode deixar da música que está tocando, uma tela calma, que é basicamente uma tela vazia, e também os dados da tração integral, all-wheel drive inteligente, mostra quanto de força está sendo distribuído para cada roda, e a verificação das luzes de reboque. Então, tem algumas opções aqui, mas nada muito configurável também. E sempre um velocímetro digital na tela, né? O que é muito interessante em tempos de tantos radares aí nas rodovias. Em termos de central multimídia, o que a gente tem aqui? A Sync 2.5 com uma tela de 8 polegadas. A Sync 2.5 não tem espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Eu, pelo menos aqui nesses 500 km que eu já estou com o carro, não consegui fazer funcionar, tive que usar só o cabo. E olha, é uma tela de usabilidade ok.
ela tem modo noturno, né? Você pode trocar essa cor de fundo, você pode configurar algumas opções do veículo, você pode alterar o código do teclado da porta, desativar e ativar a luz ambiente. Mas quando bate uma luz forte aqui, essa tela fica com uma leitura muito ruim. Pessoalmente não gostei disso, mas em compensação a gente tem os comandos físicos aqui, né? Então, o volume tá fácil, você pode deixar no mudo, passar a música, você pode apagar a tela aqui também com um botão muito fácil. Então acho que isso aqui é um ponto positivo quando você pensa em usabilidade da tela. Os comandos do ar-condicionado são muito fáceis. Aqui é um ar-condicionado de 2 zonas, então olha, ligou, desligou, regulou aqui, moleza, moleza. Detalhe interessante que você tem várias opções de velocidade de ventilador aqui, são 7, então você consegue ajustar de uma maneira prática. Então gostei desses comandos aqui. Aqui embaixo o botão de partida num lugar um pouquinho diferente, né? Então muita gente procura aqui, procura perto do câmbio, mas não, ele está aqui logo no final do painel, junto de um comando muito interessante que é o de abertura elétrica da janela da vigia traseira. Então aqui você abre a janela e fecha pelo botão. Tá vendo? Não é one touch, mas você consegue dar esse comando aqui a partir do painel sem precisar de pedir favor para ninguém que estiver indo lá atrás, nem o fantasma se você estiver carregando algum, né? 2 entradas USB, né, para fazer o espelhamento do celular, uma USB tradicional e outra USB-C. Então, bom saber que o carro já tem essa saída aí para quem for já usar esses cabos aí mais modernos. Aqui no meio, como eu comentei, são bons porta-objetos e isso é muito facilitado pelo comando giratório do câmbio, né? O seletor giratório. Então olha, o carro aqui está desligado, ele não vai deixar fazer isso, mas é um comando giratório emborrachado, P, R, N e D, né? As posições normais. E aqui no meio um botão L, que é um botão de reduzida. Na hora que a gente vai andando no carro, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas funciona tanto para descida de serra quanto também para um modo esporte. Aqui também temos o freio de estacionamento eletromecânico, né? E inclusive ele tem a função auto hold, que você consegue desligar e ligar por aqui. Legal que ele tem memória. Então se você desligou e desligou o carro, na sua próxima partida ele vai continuar desligado, e a mesma lógica se ele estiver ligado. A gente tem também o seletor, o controle de tração para você desativar, o seletor de modos de condução. Então a gente tem, por exemplo, o normal, o de rebocar, o escorregadio, lama e terra, areia e de volta para o normal, cada um com suas respectivas animações ali no painel central. A gente tem o botão para desativar o Start-Stop, quem não gosta, né? Esse carro tem esse acessório, você consegue desativar. E também o HDC, que é o Hill Descent Control, que você liga, seleciona a velocidade que você quer que o carro fique e você não precisa segurar nos freios. Então isso aqui é especialmente útil quando você estiver fazendo algum tipo de off-road, coisas do tipo. Como vocês viram, a Maverick tem alguns itens bem interessantes aqui dentro, como a abertura elétrica do vidro, o banco do motorista com regulagem elétrica, mas ela também tem algumas ausências bem sentidas que eu fiz questão de anotar. Então olha, para o preço e para a concorrência, senti falta aqui de espelhamento sem fio, carregador por indução, trocas de marchas sequenciais, sensor de estacionamento, seja na traseira ou na dianteira, o ACC, o piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa, retrovisor eletrocrômico, capota marítima, ela não tem de fábrica, iluminação no porta-luvas, faróis de neblina, faróis de LED com projetor, por mais que esses faróis tenham qualidade razoável, e também fechamento automático dos vidros na hora de travar o carro. Um detalhe tão bobo, né, para um carro de 240 mil reais. Então acho que são algumas questões que você precisa considerar se você tiver interesse em levar uma Maverick para casa. Mas aqui atrás a gente tem outras boas novas. Para uma picape, a gente tem uma acomodação e acesso traseiro aqui até muito bom mesmo. Óbvio que a porta é um pouquinho curta, mas ainda assim muito melhor do que a gente vê em outras picapes.
E o banco, então, nem se fala. Olha, vou ficar bem certo aqui. Reparem como que o banco dá um apoio legal aqui, o assento, né? Suas coxas não ficam tão soltas, não é um assento tão curto. E como o encosto não te deixa muito em pé. Você fica um pouquinho em pé, sim. Não é daqueles que você anda totalmente relaxado. Mas aqui, olha, perfeitamente adequado para você fazer uma viagem, inclusive longa, de 4 pessoas, né? Realmente é um carro que vai levar aqui dentro dos passageiros com muita dignidade, né? Lá na frente a gente tem bons bancos, boa ergonomia, um volante bem alinhado para o motorista, e aqui atrás um bom espaço, inclusive com um apoio de braço com 2 porta-objetos, repetindo o bom padrão de acabamento dos bancos, olha, muito agradável. Aqui com 2 tomadas USB, também uma USB-A e uma USB-C. Este nicho aqui me parece que é para quem tem aquelas rodinhas no celular, né, que você encaixa ele aqui. E aqui a gente não tem nenhuma saída de ar, mas a gente tem debaixo dos bancos, né? A gente tem um duto em cada lado dos bancos aqui que fazem esse papel de saída de ar. Acho que usando o ar-condicionado pode não ser muito interessante, né? Ficar com os pés gelados. Mas no frio, como é um carro pensado para a América do Norte principalmente, né? O ar quente nos pés faz mais sentido. Então aqui a gente tem essas saídas de ar debaixo dos bancos, que também oferecem os bolsos porta-revista na traseira dos encostos, né? 3 apoios de cabeça, sendo que o central ele é pequenininho. A gente tem uma boa luz de cortesia aqui em LED. Aqui eu não vou conseguir desligar ela porque a porta está aberta, mas você aperta o botão e desliga. Temos alças de teto, 2 aqui atrás, uma lá na frente. Então uma acomodação bem digna de maneira geral. E lembrando que nós temos a vigia aqui atrás, que também se abre pelo botão lá na frente. Uma coisa que eu sei que vai incomodar muita gente é que o alto-falante é bem na altura da cabeça. Então às vezes você está escutando uma música ali na frente, ali tá tranquilo porque os alto-falantes são na porta, não vai incomodar, mas aqui atrás pode gerar um certo incômodo, né? Você pode contornar isso regulando, né, onde você quer o som ali na central, mas ainda é uma observação a ser feita. Ainda na pegada de termos muitos bons porta-objetos aqui no interior da Maverick, tem um que é especialmente interessante aqui atrás, que é justamente debaixo do assento. Olha só, a gente tem 2 alças aqui, uma em cada lado. Você não precisa puxar as 2 para levantar o banco. Olha, ele trava também, claro, vamos travar ele, travou. E olha o espaço que a gente tem aqui embaixo, né? Então você consegue levar, por exemplo, 2 mochilas. Ali tem a nossa de equipamento. Eu fui para a praia com esse carro também, então coloquei mochila ali, coloquei mochila aqui. Então você tem um espacinho legal aqui para guardar alguma coisa que seja mais sensível e que não pode ir exposto na caçamba, né? Então, seja por conta de chuva, poeira, ou talvez até medo de roubo e vandalismo, você pode colocar as coisas aqui. Então, aqui é realmente bem interessante. Eu imagino muito facilmente a galera de trabalho nos Estados Unidos com uma versão de entrada mesmo, acho que lá deve ser XL, XLS, não sei, com as rodas de aço e tudo mais, usando esse espaço aqui debaixo do banco para guardar ferramenta, água, enfim, coisas que forem bem úteis aí no dia a dia. E para destravar é fácil, né? Só puxar a corda e pronto. Encostou o banco, já está travado. Eu e o Lucas estávamos conversando da última vez que um Ford passou pelo canal. A gente chegou à conclusão que já faz uns bons 3 anos. Então agora é uma revisita muito interessante, não só por ser um novo carro, mas também para saber, né, como que está a Ford agora, depois que, enfim, teve essa tão drástica mudança aqui no mercado brasileiro. Enfim, vamos lá, começando. Uma coisa que acho que é interessante mostrar para vocês é como o diâmetro de giro da Maverick não é tão ruim assim. Óbvio que a gente está falando de uma picape, né? 5 metros de comprimento, 3 metros de entre-eixos, mas já vi carros menores relativamente piores em manobrabilidade. Então é uma característica legal aqui da Maverick que ajuda em garagens apertadas, né? Então, ainda falando de direção,
a gente tem uma direção com assistência elétrica que não é das mais leves. Ela tem um pezinho até bem considerável. Acho que os pneus têm uma participação importante nessa história, principalmente por serem pneus aí, de uso misto. Mas quando você anda, o peso é bem correto, inclusive em velocidade. Acho que essa questão do peso da direção não chega a ser um problema, é mais uma observação, porque afinal de contas a gente está falando de uma picape, né? E essa questão de esforço e sensação ajuda a construir o personagem de um carro robusto, um carro built tough, como diz o painel de instrumentos aqui, ou como a propaganda da Ford sempre fala, raça forte. Ainda no ponto de direção, é uma direção com a centragem bem legal, gostei bastante. Vou aproveitar essa esquina aqui para vocês observarem. Olha, ela centra bem, não é nervosa, nada do tipo. Ela transmite um pouquinho das irregularidades do solo, que também faz sentido para o tipo de carro que ele é, mas também sem incomodar. Então acho que aqui, considerando esses fatores de calibração e também esse belíssimo revestimento em couro que eu já falei com vocês, fica apertando igual a bocó, eu acho que a gente fecha esse ponto aqui com uma nota alta. Outra coisa também que definitivamente fecha com uma nota alta é o desempenho. Então aqui eu vou ter que deixar a galera abrir espaço mesmo para mostrar para vocês a resposta do carro, como é verdadeiramente incrível. Aqui a gente não tem seletor de marcha, a gente não tem indicação de qual marcha tá. Só sei que eu tô a 20 aqui, a 2000, e eu vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Olha como anda, verdadeiramente incrível. E freia bem também. A gente está falando aqui de uma picape com freios a disco nas 4 rodas, discos sólidos na traseira. O freio aqui é uma modularidade muito boa, não é aquele freio exagerado, bicudo, que vai dar cabeçada, não é aquele freio que dá a sensação de servofreio pequeno, nada do tipo. Então é um carro que anda bem, mas também passa uma boa sensação de capacidade de frenagem, o que é muito importante. Ajuda nesse desempenho o bom câmbio. Aqui a gente tem um câmbio que é próprio da Ford, 8F35, de 8 marchas, um câmbio automático tradicional, epicíclico, com conversor de torque, que inclusive bloqueia a partir de terceira marcha, né, para ajudar a melhorar desempenho e consumo. E é um câmbio que funciona a contento. Ao contrário de outros carros com muitas marchas, eu não notei muitos momentos de confusão aqui. Óbvio que se você ficar brincando de dar pedal, tira pé, dá pé, sucessivamente, o carro vai ficar um pouquinho confuso. Mas, como não é um carro com a pegada 100% esportiva, eu acho que ele atende muito bem ainda. O que eu senti um pouquinho de falta foi de alguma maneira de fazer a seleção das marchas, né? Eu acho que ele poderia ter as borboletas aqui atrás, já que a gente tem esse seletor giratório, né? As borboletas aqui atrás seriam interessantes para brincar um pouquinho mais, né? E especialmente interessantes também em descida de serra. Mas aqui na Maverick você pode usar o modo L, é um botãozinho bem no centro do seletor giratório que você pode usar ele para descida de serra, para carregar, puxar um reboque, carga, alguma coisa do tipo, ou modo esportivo. Eu peguei estrada com esse carro, eu fui para a praia, esse aqui de São Paulo, fui para São Sebastião, peguei a estrada Mogi Bertioga, que é uma serra das boas, bem forte, e eu confiei muito nesse modo L aqui, e ele funciona muito bem. Eu cheguei lá no pé da serra, no nível do mar, com pouquíssima necessidade de ter usado freio, não senti fade em momento nenhum. Então esse modo L aqui funciona muito bem, inclusive ele bota o giro em regimes bem altos, né? Em algumas situações você vê aqui ele segurando o carro lá 5.000, 5.500 rotações. Então eu acho que é um ponto positivo aqui dessa transmissão, essa boa capacidade de segurar um carro tão pesado como a Maverick é. Outra coisa que também é interessante aqui nela é o start-stop. No final a gente vai falar de consumo,
mas um start-stop que funciona de maneira muito suave. Olha, o motor está desligado. Se eu estiver com auto-hold, quando eu tiro o pé do freio, ele obviamente não vai ligar. Então é uma transição muito bem feita. Mas o que poderia ser melhor aqui é que a direção fica pesada. Então olha, eu tenho que fazer um esforço para ela virar. E mesmo depois do motor dar a partida, ainda leva um tempinho para a assistência elétrica acordar e entrar aqui. Então esse é um ponto que poderia ser repensado aí pela Ford. Eu acho que talvez é uma questão aí de calibração da central eletrônica que resolva isso. Mas para quem não gosta, né, como eu disse, tem um botão aqui para desativar também. Em tempos de combustível caro, em um carro, né, 2.0 turbo grande, pesado, eu gosto desse recurso. Acho que é muito, muito bem-vindo mesmo. Outra coisa que eu gostei bastante aqui é a suspensão. É um carro surpreendentemente firme. A Ford tem um histórico já de ter uma mão boa para suspensão, mas também uma mãozinha de amortecedores mais firmes. Lembra que o Fiesta era assim, o Ka era assim, o EcoSport já não tem uma memória tão clara. Mas é a mesma coisa que a gente encontra aqui na Maverick. Então, em pisos um pouquinho mais remendados, você sente como um carro que passa um pouquinho seco, né? Você sente uma firmeza, inclusive de pneus. Você nota como em pancadas mais rápidas ela quica um pouco, o que é normal para uma picape. Mas, em compensação, a gente tem um comportamento dinâmico irrepreensível. É um carro que parece carro, uma picape que parece carro, né? Então também na descida para a praia, né, na estradinha de serra, você pode atacar as curvas assim, sem medo nenhum de o carro ter algum comportamento errado, inadequado, porque ele não tem nada do tipo. Então aqui definitivamente um baita ponto positivo em acerto de suspensão. Acho que é legal também falar sobre a progressividade do acelerador, muito, muito bom, que é especialmente importante num carro tão forte como esse. Então você tem um curso um pouquinho longo, mas ele é bem dosado, gostei bastante disso. Então você consegue andar aí fazendo um pouco esforço, gastando menos combustível. Mas algumas das trocas de marcha são um pouquinho mais sentidas. Não digo exatamente que é um tranco, mas como a gente está falando de uma transmissão pesada, 8 marchas aqui, você sente um pouquinho dessa inércia nas trocas, né? Uma marcha saindo da outra entrando, enfim, é algo um pouquinho mais perceptível aqui, mas não chega a ser exatamente um ponto negativo. Uma coisa que é importante dizer também, a 120 por hora de oitava marcha, esse carro fica na faixa ali das 2.200 rotações por minuto, então é um giro aí até bem contido, né? Considerando que uma picape, a aerodinâmica não é tão boa, a área frontal é mais elevada. E nessa faixa o motor já está pegando muito bem, né? Então, a partir de 2000 é um motor que pega com muita força. Então, essa relação de marcha está muito bem pensada aqui para as características do carro. Então, é um bom casamento motor e câmbio. Como eu comentei com vocês na hora que a gente estava parado com o carro, a Maverick tem alguns itens interessantes sim, mas deixa outros de lado. Em termos de segurança e assistentes à direção. Aqui a gente tem 7 airbags, inclusive o de joelho para motorista, ponto positivo. A gente tem o AEB com função também para ciclista e pedestre, ele consegue detectar. E o assistente de farol alto. Mas a gente não tem outros itens que já são comuns, né, na categoria, até em carros menores, como por exemplo, assistente de permanência em faixa, o piloto automático adaptativo, sistema de centragem em faixa, de monitoramento de tráfego cruzado, ponto cego, enfim, são algumas ausências que incomodam pela faixa de preço do carro, né? Afinal de contas, a gente está falando de um veículo aí que passa dos R$200 mil, e é um veículo de nicho, né? É um segmento no qual as pessoas tendem a ser um pouquinho mais exigentes quando o assunto é equipamentos. Falei do sensor de ponto cego e acho que é um ótimo gancho para falar dos retrovisores. Ali do lado direito a gente tem um espelho convexo com o clássico aviso americano de que os objetos estão mais próximos do que parecem. Aqui na esquerda, porém, a gente tem algo que remete a carros muito mais antigos,
que é típico da indústria americana, que é um espelho plano. Isso aqui não é legal. Um espelho plano, ele é meramente referencial. Você vê os carros, assim, tamanho família, tamanho gigante aqui, e você perde um pouquinho da referência na hora de trocar de faixa, o que é especialmente incômodo no trânsito de São Paulo, com um carro de 5 metros de comprimento. Mas, para tentar atenuar isso, a Ford lançou mão também de um pequeno enxertozinho aqui de retrovisor convexo. Mas ele é muito, muito pequeno e, enfim, acaba sendo também meramente referencial. É óbvio que você se acostuma, você se adapta, mas definitivamente não é o ideal aqui. Eu acho que se eu comprasse uma Maverick, talvez eu pensasse em alguma maneira aqui de cortar um espelho convexo para colocar aqui, para ampliar um pouco esse campo de visão. Porque por mais que seja algo que se acostume, gera uma certa insegurança em trânsito pesado, com tantas motos passando, né? Então definitivamente é um ponto que a Ford deveria repensar. Para encerrar então, vamos falar de consumo, né? Carro grande, pesado, tração nas 4, muitas marchas, câmbio pesado. O que a gente fez? Lembrando que esse carro ele é só a gasolina. Trânsito pesado aqui em São Paulo, pode esperar aí na faixa dos 7 km por litro. O start-stop ajuda muito nesses números. É óbvio que em termos absolutos ninguém vai falar que é um carro econômico, mas em termos relativos é sim um carro econômico. Urbano médio aí, você pode esperar sempre na faixa de 8,5, 9 km por litro, com o urbano leve chegando na casa dos 10,5, 11, atingindo até 18 em vias expressas, como marginal aqui em São Paulo, andando a 90 km por hora. Em estrada, pode esperar entre 12 e 13, dependendo da situação. Então, para o tamanho do carro, eu acho que definitivamente aqui temos um consumo que surpreende. Afinal de contas, a gente está falando de um carro que é bem grande, é bem pesado e que não tem objetivo nenhum de ser um veículo exatamente econômico. Depois de tanto tempo, foi um grande prazer revisitar um Ford. E eu agradeço mais uma vez aí a área de imprensa e frota que nos cedeu essa Maverick aqui para o nosso teste. Mas depois desses dias e desses quilômetros aqui com ela, o que a gente achou? Quais foram os pontos positivos e negativos? Bem, 3 pontos positivos se destacaram aqui, como vocês já devem ter percebido. O primeiro deles, definitivamente, é o comportamento dinâmico. É um carro um pouquinho mais firme sim, que saltita um pouco sim, mas de todas as picapes, inclusive as compactas, não consigo pensar em ninguém que tenha um comportamento melhor do que a Maverick oferece aqui. Então, quando você pensa em relação às médias e às grandes, a diferença é ainda maior. Então, se você quer uma picape que é boa de curva e gostosa de tocar, a Maverick é o seu carro. Isso, inclusive, me leva para o segundo ponto positivo, que é o motor. Motor muito, muito forte e que corrobora com essa proposta da Maverick ser um carro que foca quem gosta de dirigir. Então, um motor de 250 cavalos, puxando um carro de 1.744 kg, que não é leve, com tração nas 4 rodas, um câmbio pesado de 8 marchas, um pneu off-road que, enfim, tem uma inércia maior, né, uma dificuldade maior para arrancar, mas nada disso tira o brilho desse motor em desempenho e nem consumo, que, como vocês viram, para o porte do carro e para essas características, é mais do que adequado. Chega a ser, inclusive, ouso dizer que, inclusive, é muito bom. O terceiro ponto positivo é a acomodação traseira. O acesso é bem melhor do que em outras picapes, o banco é muito melhor do que em outras picapes, então aqui você consegue viajar com 4 pessoas com um conforto maior do que você encontra, por exemplo, na Toro, que não é exatamente a concorrente direta por conta de preço, mas é a concorrente que mais se assemelha em termos de proposta e preço aqui a Maverick. Isso, inclusive, me leva para o primeiro ponto negativo dela, que é a sua capacidade de carga. Lembrando, aqui a gente tem um carro que bate nos 240 mil reais, enquanto a concorrente mais próxima, a Toro, nas versões a diesel, fica ali na faixa dos 225 mil reais, seja a Ultra ou a Range. Lembrando, mais uma vez, reforçando, com motor a diesel. E por que tanta ênfase nisso?
porque a Toro a diesel leva mais de 1 tonelada de capacidade de carga, enquanto aqui nós temos pouco mais do que 600 quilos, ficando abaixo até de picapes compactas de entrada como a Saveiro e a Estrada. Então, eu acho que vai ser um público muito difícil, mas se você quer uma Maverick que pretende levar peso, é importante considerar isso, porque a gente está falando de 617 quilos, considerando os passageiros. Então, 4 pessoas corpulentas ali já vão tirar muito da capacidade de carga aqui na caçamba da Maverick. O segundo ponto negativo é o acabamento, que denuncia também a origem de trabalho que a Maverick tem lá nos Estados Unidos, né? Então é um carro que tem um acabamento correto, sim, um acabamento correto, não notei falhas de montagem, não notei grandes ruídos de acabamento, mesmo em pisos muito ruins, mas é um acabamento que visualmente não condiz a faixa de preço que esse carro atinge aqui no Brasil. Então, se essa é uma questão delicada para você, é importante considerar isso, mesmo levando em conta esse ótimo revestimento em couro que a Maverick tem aqui nos bancos e no volante. E o terceiro ponto negativo são os equipamentos. Como eu comentei com vocês, e mais uma vez considerando o preço, é um carro que deixa para trás muitos itens que já são banais, inclusive na Fiat Toro, como por exemplo um painel totalmente digital e configurável, espelhamento sem fio, carregador por indução, mais assistências à direção. Enfim, fica um gostinho de que todo o dinheiro que você está pagando está indo para a conta da engenharia, que tomou conta da parte de powertrain e acerto de suspensão, e não tanto para a galera que cuidou ali de acabamento e equipamentos. E uma novidade aqui no canal é que toda vez que a gente pega um carro novo junto às frotas de imprensa e dos fabricantes, a gente posta aqui na aba de comunidade no YouTube para vocês saberem o que a gente está avaliando e já mandarem as suas perguntas. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva, acompanhe a aba de comunidades, fique por dentro de tudo que a gente está avaliando e mande suas perguntas que a gente responde aqui no vídeo. Vou começar aqui pelo comentário do Leandro, que já passou aqui pelo canal com a Golf Variant dele. Ele disse que tem um certo receio em relação à Ford hoje por conta da maneira como ela saiu do mercado brasileiro, e eu concordo, acho que foi uma maneira muito abrupta, ninguém espera que a fábrica fosse ficar aqui para dar prejuízo, não, nada do tipo, mas tudo poderia ter sido feito de maneira mais progressiva, vamos dizer assim. Então concordo com o Leandro neste ponto, e isso inclusive me leva para a pergunta do Carlos Eduardo, que perguntou se ela será capaz de ter um bom número de vendas. Olha, até onde eu sei, a Ford não tem pretensão de fazer um grande volume de vendas com a Maverick e tampouco com o Bronco. Então é um carro que foi lançado por um preço mais alto sim, mas que na pré-venda esgotou muito rapidamente, né? Gerou um faturamento aí recorde para a Ford. Então, considerando essa pré-venda, considerando conversas de bastidores ali, me parece que a Ford está plenamente satisfeita com o ritmo de vendas que a Maverick tem aqui no Brasil. Realmente é um carro mais de nicho e não vai ser um carro que vai tomar as ruas igual a gente via com a antiga linha da Ford. Falando em recepção, a gente tem uma pergunta do Gui aqui, perguntando que ela sendo um carro com um apelo mais jovem e esportivo, ela também é um carro de presença? Olha, sim, é um carro que faz muito bonito. Ele perguntou aqui especificamente em porta de balada, coisas do tipo. A gente não pode dizer nesse cenário específico, mas rodando aqui em São Paulo capital, em estrada, na praia, dá para perceber como as pessoas olham para ela e reagem de maneira positiva, né? Às vezes até alguns motociclistas passam, faziam sim, aprovação ao carro. Então realmente essa aparência mais esportiva, essa cara que não é tão batida nas ruas, aparentemente está agradando bastante. E bem, o que a gente conclui da Maverick aqui? Definitivamente é um grandíssimo carro do ponto de vista de engenharia, powertrain, acerto de suspensão, ergonomia, tudo agrada bastante nesses aspectos. Mas, como vocês viram, é um carro que fica abaixo aí da sua principal concorrente quando o assunto é equipamentos e até acabamento. Lembrando que a Toro também não é lá uma grande referência. Mas o fato é que, custando hoje cerca de R$240 mil, e a Toro nas versões diesel ali na casa dos 220 mil,
Acho que a Maverick vai encontrar sim um público ali muito nichado, muito pequeno sim, mas que vai se interessar bastante por essa picape da Ford. Como eu disse, o público que gosta de um carro um pouquinho mais esportivo, um público que gosta de brincar um pouquinho no asfalto, gosta de brincar um pouquinho na terra, e que aqui vai encontrar um carro que é praticamente único nessa categoria, porque afinal de contas a Toro com motor a diesel não tem tanta essa pegada esportiva, é um estilo de potência diferente, e as picapes acima, né, as médias, mesmo com grandes motores como a Amarok V6, não vão ter esse comportamento tão de carro que a Maverick oferece. Bem, assim recebemos de volta a Ford aqui no nosso canal depois de tanto tempo sem ela passar por aqui. E já aproveitando esse gancho, quais outros modelos da marca do oval azul você gostaria de ver aqui no canal? Hoje a linha é composta, além da Maverick, pelo Territory, pelo Bronco, pelo Mustang e pela Ranger. Enfim, deixe aqui nos comentários o que vocês acham da Maverick, suas dúvidas, qual o próximo carro da Ford vocês querem ver aqui no canal. Se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drive On. Até lá!